Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui de novo para buscarmos a Deus, para meditarmos na sua palavra, que é viva e eficaz. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Amém? Irmãos, como vocês sabem, aqui no meu canal, eu priorizo a palavra, porque ela é a base da nossa vida. Jesus disse que se nós praticarmos a palavra, nós seremos como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio as tempestades, veio a enchente, os fortes ventos, e aquela casa não caiu. Por quê? Porque a sua base era sólida. Da mesma forma, Jesus falou, olha, se vocês ouvirem a palavra e não praticarem, serão comparados a um homem imprudente, construiu a casa sobre a areia. E aí, quando veio as dificuldades, aquela casa caiu, e Jesus completa dizendo, grande foi a sua ruína. Deixa eu falar uma coisa para você. Ouvir a palavra, muitas pessoas ouvem. Só que, se a gente não obedecer essa palavra, nós estamos correndo um sério risco de perder as bênçãos que Deus tem para nós. Nós estamos correndo o risco de perder a chance da salvação, porque não adianta ouvir apenas. Nós precisamos crer de todo o coração, sabe? E uma coisa que Deus tem tocado muito no meu coração ultimamente, irmãos, é a respeito da dependência do Senhor. Não adianta nada a gente falar que crê em Deus, que confia nele, mas quando vem as dificuldades, os problemas, você olha o saldo no seu banco, você vê que está negativo, ou então você olha um diagnóstico médico que não é favorável, ou então você olha as circunstâncias, você não vê uma saída. Irmãos, é nessa hora que precisamos confiar em Deus de todo o coração. Amém? É por isso que aqui no meu canal eu falo só da palavra, porque na verdade o que deve governar a nossa vida são as promessas de Deus, aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Amém? E hoje eu quero trazer um ensinamento aqui, irmãos. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam antes a profundidade dessas passagens da Bíblia que eu vou citar para você. Eu sei que muitos de vocês já sabem do que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Você sabe que as roupas deles não envelheceram, eles não passaram necessidade, eles nem ficaram doentes por 40 anos, irmãos, porque a mão de Deus estava na vida deles. E quando eles sentiram fome lá no deserto, aí vocês vão ver o que aconteceu, porque eu sei que você já sabe do maná, você já sabe de muitas coisas, mas hoje eu vou trazer um ensinamento que eu creio é revelação do Espírito Santo para mim e para você. Amém? Então, se você deseja conhecer a Bíblia de uma maneira simples, fácil, todo dia, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Muito rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer do lado, clicando na opção todas, tá bom? Porque essa é a única maneira de você receber no seu celular o aviso de que eu coloquei um vídeo novo, tá bom? Não se esqueça também, todo dia à noite, 6 horas da noite, eu faço a oração da noite e tem sido uma bênção. Eu tenho visto muitos milagres que Deus tem feito. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei para vocês do povo de Israel, nós sabemos que eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Foi um dos maiores milagres que a Bíblia relata, inclusive é o milagre mais contado na Bíblia toda, sem sombra de dúvidas. E talvez você não saiba, mas as águas do Mar Vermelho, elas representam o batismo. Isso mesmo, o apóstolo Paulo falou que assim como eles atravessaram o Mar Vermelho, nós também devemos nos batizar, porque o batismo representa que você abandonou o mundo, ou seja, o Egito, e agora você renasceu para Cristo, você nasceu de novo. Então, tudo ali é um simbolismo de coisas que viriam a acontecer no futuro. E eu vou explicar para você agora a respeito do alimento. Você já se perguntou o que é que o povo de Israel comia naquele deserto, irmãos? Porque pensa comigo, o deserto é o lugar mais inóspito de todos. É um lugar que não dá para morar lá. É um lugar de passagem, porque de dia é muito calor, de noite é um frio lascado, né? Vamos assim dizer. É um frio absurdo, muito abaixo de zero. Então fica impossível a pessoa viver. Só que Deus ele foi tão maravilhoso que ao longo do dia ele levava uma nuvem, que essa nuvem gigante cobria aquelas mais de 2 milhões de pessoas. E de noite, para eles não sentirem frio, Deus colocava uma coluna de fogo que aquecia toda aquela multidão. Irmãos, esse é o cuidado de Deus por nós. Como é que tem pessoas que acham que Deus não é bom,
que Deus é cruel, que Deus é mau. Irmãos, Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Amém? Glória a Deus. E aí, a Bíblia diz que aquele povo ficou 45 dias comendo pães sem fermento e outros alimentos que eles trouxeram lá do Egito. E essas comidas que eles trouxeram do Egito, eles tiveram que preparar de última hora. Irmãos, então eles ficaram 45 dias se alimentando daquilo. Até aí tudo bem, estava gostoso, eles estavam desfrutando das comidas que trouxeram. Só que, irmãos, a comida começou a acabar. E aí aquele povo não parava de reclamar. Era uma murmuração atrás da outra e começaram a reclamar para quem? Para Moisés. E eles chegaram até Moisés e começaram a falar: nossa, Deus nos trouxe aqui para a gente morrer, para a gente passar fome, necessidade. E na verdade, irmãos, vocês vão ver o que aconteceu. Eu vou ler para você. Êxodo, capítulo 16, o versículo 3 e o 4. Olha só o que o povo disse. Se pelo menos Deus tivesse nos matado lá no Egito, lamentava o povo. Lá nós nos sentávamos em voltas de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então Deus disse a Moisés: vejam, eu farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Amém? Irmãos, aqui o povo estava falando: olha, lá no Egito era muito melhor, lá tinha carne à vontade, tinha outros alimentos e tudo era muito maravilhoso. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, aquele povo estava escravo no deserto, 450 anos, irmãos. Vocês acham que eles estavam vivendo uma vida tão boa assim? Na verdade, era um povo ingrato, um povo sem educação, um povo que tinha uma cultura totalmente contaminada ainda do Egito, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Era um povo idólatra. Resumindo, esse povo começou a reclamar. E Deus então falou através de Moisés: olha, eu vou fazer comida cair do céu, vocês vão ficar maravilhados. Só que aí a Bíblia diz: olha, eu então provarei para ver se vocês vão seguir ou não as minhas instruções. Ou seja, irmãos, tinha uma condição: vocês deverão recolher esse alimento que vai cair do céu somente para aquele dia, não é para vocês juntarem para o dia seguinte. Irmãos, essa era a condição, era para recolher só o necessário daquele dia. E isso era uma provação, era uma prova para ver se eles iriam obedecer ou não, ou seja, para ver se eles confiariam primeiro no que Deus disse, que Deus ia suprir. Irmãos, se Deus fala uma coisa, Ele não volta atrás, Ele é diferente do homem. Se Deus prometeu, Ele cumpre, amém? E Deus queria também que eles dependessem dEle, somente dEle, em vez de acumular, entendeu? Então, eu quero te trazer aqui agora um segredo espiritual, uma chave espiritual. Guarde isso que eu vou te falar aqui agora. Geralmente, depois que Deus te abençoa, Ele te prova. Guarde isso, não se esqueça, por favor. Depois que Deus te abençoa, Ele te prova. Foi assim que Deus fez com o povo de Israel lá no deserto. Deus provou eles, queria ver se realmente eles iriam confiar em Deus e se eles iriam depender dEle, sem guardar para o dia seguinte, certo? Então eu vou continuar lendo aqui para você agora. Olha essa outra passagem, Deuteronômio capítulo 8, o versículo 2 e o 3. Diz assim, ó: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto por 40 anos, humilhando vocês e colocando vocês à prova, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Deus os humilhou, permitindo que vocês passassem fome, e em seguida Ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Amém? Olha que passagem interessante. Eu sempre gostei muito dessa passagem, irmãos, porque ela fala coisas muito profundas. Aqui Moisés está dizendo o seguinte: olha, não se esqueçam de como Deus sustentou vocês no deserto. Deus enviou comida do céu, Deus fez com que vocês não tivessem nenhuma necessidade. E aqui ele está dizendo, na verdade, Ele enviou esse maná, esse alimento do céu, para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é para nós vivermos na dependência de tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? Hoje nós temos a Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia. Deus pode usar um profeta? Pode, usa muito.
Irmãos, eu sou resultado hoje de palavras que Deus falou comigo através de pessoas. Mas a maior profecia de todas é a sua palavra. Deus quer que a gente confie nele. Por isso é muito importante você ler a Bíblia, enxergando ali as promessas, o que Deus deseja fazer na sua vida através daquelas palavras, tá bom? E aí está dizendo o seguinte: Deus provou aquele povo, só que aquele povo, irmãos, não passou no teste. Aquele povo não foi aprovado. A Bíblia diz que aquele povo reclamava tanto e eles não acreditavam que Deus podia lhes dar uma terra boa que manava leite e mel. E eles então acabaram morrendo naquele deserto. Irmãos, o deserto é um lugar de passagem, não é lugar para você morrer nesse deserto. Mas para isso você tem que sair aprovado dessa batalha que você está enfrentando. Eu sei que você está passando por uma prova e Deus quer que você aprenda as lições espirituais para a sua vida, tá bom? Aquele povo não entendeu. E o interessante é que quando Jesus estava aqui na terra, as pessoas também não entendiam o que ele fazia através dos milagres, através das curas. Tudo aquilo tinha um significado por trás e as pessoas infelizmente não entendiam. Se você ler, por exemplo, João capítulo 6, a Bíblia fala que o povo começou a seguir Jesus e eles estavam com fome. A multidão começou a ficar com fome, exatamente como no Antigo Testamento na época de Moisés. E olha que coisa interessante, a Bíblia conta que Jesus então abençoou o alimento, assim como Deus abençoou aquele povo, enviando o maná. E quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele estendeu as mãos para cima, agradeceu ao Pai e começou a distribuir. Irmãos, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Olha que milagre, irmãos. Só que deixa eu te falar uma coisa, existia um significado por trás de tudo isso e infelizmente as pessoas não entenderam novamente. Aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes apontava para algo maior, para algo que as pessoas não conseguiram entender. Então, enquanto Jesus distribuía os pães e peixes, na verdade ele estava provando o coração delas, para ver se elas entenderiam que o próprio Cristo é o pão da vida. Jesus é o foco dessa mensagem. Ele queria que as pessoas entendessem que ele é quem deveria suprir as pessoas, não somente uma vez, não somente de forma momentânea, mas Jesus deveria suprir a alma daquelas pessoas. E eu vou ler para você mais uma passagem. Vocês vão reparar aqui que eu já estou lendo algumas passagens hoje a mais, né? Geralmente eu cito um versículo ou outro. Hoje eu senti no meu coração de completar essa mensagem, porque isso vai edificar muito a sua vida. Olha só o que Jesus disse em João 6, versículo 26 e 27. Ele disse assim, ó: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo porque eu lhes dei alimento, não porque entenderam o que está por trás dos sinais milagrosos. Então não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida. Em vez disso, busquem a vida eterna que o Filho do Homem pode lhes dar. Amém? Irmãos, Jesus, ele percebeu que aquela multidão começou a acompanhar ele porque elas queriam mais alimentos. Nem todo mundo ali, irmãos, estava ali por causa de Jesus, porque ele era o pão da vida, porque Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Não, as pessoas queriam Jesus porque ele podia multiplicar pães e peixes. E ele fez isso 2 vezes. Mas para mostrar para as pessoas o que estava por trás. É Jesus quem nos alimenta, amém? E ele então ficou bravo com as pessoas, ele falou, olha, vocês não entenderam os sinais milagrosos, não fiquem atrás de coisas que estragam, como a comida, por exemplo. Em vez disso, busquem a vida eterna, que só eu posso lhes dar, amém? Glória a Deus. E aí eu te pergunto uma coisa, você tem buscado Jesus por causa disso? Olha, irmãos, assim como no Antigo Testamento, naquele deserto, a bênção veio junto com uma prova. Guarde isso. Da mesma forma, Jesus aqui, ele entregou a bênção, mas depois ele quis provar o coração das pessoas. Nós devemos crer, irmãos, que só Jesus pode saciar a nossa fome espiritual. Irmãos, tem pessoas aí que são bilionárias. Elas têm dinheiro a rodo. Pessoas assim não têm mais com o que gastar. E as pessoas acabam tirando a própria vida. Pessoas... Você olha para ela, cada hora que você encontra com ela, está num casamento diferente. A pessoa está insatisfeita, está infeliz. Olha, a pessoa tenta comprar os outros com dinheiro. Irmãos, tem tanta coisa aí que a gente vê que a gente fica assustado. Por quê? Por causa do vazio existencial, essa fome espiritual que elas tentam preencher com uma vida luxuosa, uma vida de conforto, de entretenimento, nada preenche, entendeu? Então é só Jesus, quando você está alinhado com Ele, que você consegue ser suprido de verdade. Glória a Deus. E aí, irmãos,
eu quero só continuar lendo para você a última passagem, eu já vou encerrar e eu vou orar por você. Olha a continuação, João 6, o versículo 30 ao 36. Olha o que a multidão disse. A multidão então perguntou: Senhor, se desejas que creiamos em ti, mostre-nos um sinal. Afinal de contas, os nossos antepassados comeram maná no deserto. E as escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Mas naquela hora Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu. É o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Senhor, nos dê desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus completou dizendo: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês, infelizmente, não creram em mim, embora me tenham visto. Amém? Olha, irmãos, essa palavra aqui hoje eu creio que vai mudar a sua vida se você colocar em prática. Aqui Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Ou seja, alimentem-se de mim, busquem ter um relacionamento comigo, creiam em mim para que vocês tenham a vida eterna, para que vocês tenham o seu coração preenchido. Irmãos, graças a Deus hoje eu posso dizer para vocês, eu estou curado emocionalmente, espiritualmente. Olha, Deus já fez um trabalhar tão grande na minha vida e eu desejo que Ele faça na sua também, amém? E foi através de muitas lágrimas, muito relacionamento com Deus, em oração, meditando na palavra, e Deus foi curando as minhas feridas emocionais. Hoje eu me sinto completo, preenchido por esse amor tão grande. E é isso que Jesus falou para as pessoas: olha, não foi Moisés quem deu esse pão para vocês, não. Foi Deus quem mandou esse pão. E esse pão, na verdade, me representava, disse Jesus. Jesus falou: olha, esse pão sou eu. Deus queria alimentar aquele povo com Cristo, com Jesus, e as pessoas não entenderam. Irmãos, hoje Jesus nos convida a buscarmos a sua presença. Talvez você pense assim: ah, pastor, mas se Jesus estivesse aqui hoje seria tão mais fácil, né? A gente poderia ver Ele. Irmãos, isso não ia mudar nada, porque nesse caso aqui, as pessoas estavam vendo Jesus e mesmo assim elas não creram. Elas podiam ver um morto ressuscitar, não iam acreditar. Então, que você possa crer sem ver, porque Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o momento que nós vamos aquietar a nossa alma. Você vai fechar os seus olhos se você puder e você vai orar junto comigo. Eu quero orar, quero te abençoar, mas eu quero muito que você abra o seu coração, porque Jesus está olhando para você agora. E eu vou te pedir uma coisa: escreva aqui agora o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, tá certo? E no final, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos orar então, feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Oh, meu Deus, a Tua palavra é tudo que nós precisamos para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Pai, nós queremos viver daquilo que sai da Tua boca. Não queremos o alimento passageiro, nós queremos sim o alimento eterno, que é Jesus. Oh, Senhor, muitas vezes nós buscamos um prazer momentâneo, uma satisfação passageira e deixamos de buscar aquilo que é eterno. Tira de nós, Senhor, o olhar para as coisas terrenas. Quantas pessoas hoje aqui, meu Pai, já têm Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda continuam atribuladas, porque elas confiam em si mesmas, confiam no governo, confiam nos líderes e não confiam no Senhor. Hoje o Senhor está nos chamando, Pai, para dependermos de Ti somente, assim como o povo de Israel não podia acumular o maná para o dia seguinte. Oh, meu Deus e meu Pai, nós queremos depender do Senhor para tudo o que fizermos, em cada decisão. Antes de sairmos de casa, queremos abençoar os nossos filhos, queremos orar por todos, queremos que o Senhor esteja à frente da nossa casa. Ó Deus, eu abençoo a vida dos Teus filhos e eu te peço, meu Pai, fica conosco, dá-nos, Senhor, da Tua paz, da Tua segurança, da Tua alegria, essa paz que o mundo não pode oferecer, essa paz que vem direto do Teu coração, porque Tu és o príncipe da paz, o autor da vida. Senhor, nós precisamos tanto da Tua bênção sobre nós, do Teu favor, da Tua graça e do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as tentações, a passarmos nessa prova,
nessa provação que estamos enfrentando hoje. Nós queremos não somente te agradecer por todas as coisas, mas também te glorificar diante das mais difíceis situações. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrarmos, mesmo com a conta bancária no vermelho, mesmo passando por dificuldades na saúde, na família, no trabalho. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor disse que jamais nos abandonará. O Senhor está conosco e hoje nós te agradecemos porque aprendemos que Jesus é o pão da vida e aquele que te busca de todo o coração jamais terá fome e jamais terá sede. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.